pessoal, no vídeo dessa semana a gente vai conversar a respeito do Express Entry. Nós vamos avaliar alguns perfis, de candidatos do Express Entry que tem aí uma boa pontuação. Então essa avaliação vai ser feita baseados em casos fictícios, mas baseados também em informações reais, ou seja, de repente o que a gente vai descrever aqui você pode ver o seu perfil, o perfil da sua família aí se encaixando nesses casos. O primeiro caso que a gente tem aqui, vou chamar essa pessoa de John. Então o John tem 32 anos, o John já tem uma formação em administração de empresas fora do Canadá e também uma especialização fora do Canadá em marketing. Todos esses dois títulos educacionais já foram validados de forma educacional, já foram feitos aquele Educational Credential Assessment, que é o ECA, por uma das instituições designadas. Enquanto o John estava se preparando aí para fazer essa equivalência educacional, ele também se preparou para fazer a prova de inglês. E nesse caso, ele fez o IELTS, General Training. Então, o resultado que o John obteve foi 7 no speaking, no reading e no writing, e no listening o John conseguiu 8, o que a gente considera então que ele tem o CLB 9, o Canadian Language Benchmark 9, em todas 4 habilidades da língua inglesa através da prova do IELTS. John já tem 5 anos de experiência na área administrativa. Ele começou aí 2 anos como assistente administrativo numa empresa e logo em seguida ele foi promovido para gerência administrativa. Então no total ele tem 5 anos de experiência fora do Canadá, que é considerado como skilled worker. Durante todo esse tempo, ele trabalhou de forma integral, acima de 30 horas semanais, e todas essas atividades aí foram remuneradas. O John está interessado em migrar-se para o Canadá, para a província de Ontário, mais especificamente Toronto, onde ele tem alguns amigos lá. Então, alguns fatores importantes que nós vamos avaliar nesse perfil é a idade, nível educacional, proficiência de língua e a experiência de trabalho. Quando a gente avalia o primeiro fator, que é o fator idade, John pontua 94 pontos por ser solteiro. Então essa é a primeira pontuação que ele recebe. Pelo nível educacional de um bacharel mais uma especialização, nesse caso dele, uma especialização na área de marketing, ele ganhou a pontuação de 128 pontos. Pela proficiência de inglês com o CLB 9, com aquela nota de inglês que eu mencionei para vocês no IELTS General Training, ele chega numa pontuação de 124 pontos. Além disso, o sistema ele vai calcular alguns pontos baseados no que a gente chama de Transability Combos, ou seja, o sistema ele vai comparar o nível educacional do John com a proficiência de inglês. E por ele ter o CLB 9 mais 2 títulos educacionais, ele já vai chegar na pontuação máxima dessa comparação, que é de 50 pontos. Além disso, o sistema ele compara a experiência de trabalho do John, a experiência que é considerada como skilled worker nos últimos 10 anos, foi remunerada full time, e a proficiência de língua. Então, já com 3 anos de experiência de trabalho que a gente consiga comprovar, mais a proficiência de língua no nível 9, o John também vai conseguir pontuar o máximo nessa comparação, que é de 50 pontos. Dito isso, se a gente somar toda essa pontuação aqui do John, a gente vai ver que o total da pontuação é de 446. Então, por exemplo, agora, se a gente avaliar aí, nessas últimas rodadas, 446 tem sido uma boa pontuação. Então, pelo que a gente viu aqui, com essa pontuação, o John já tem excelentes chances de se tornar um residente permanente no Canadá. Então, colocar o perfil, receber uma invitation to apply e daí submeter uma aplicação final. O tempo de processamento do Express Entry, conforme vocês já sabem, é de 6 meses ou menos. No segundo caso, nós temos uma família, vai ser um casal. Então nós temos aí a Kelly e Rafael, de forma fictícia, e eles estão no Brasil ainda, eles não vieram para o Canadá. Então todos esses fatores que a gente vai considerar são fatores outside Canada, ou seja, fora do Canadá. A Kelly tem 29 anos, ela tem a formação em fisioterapia, que é um bacharel, e uma especialização em fisioterapia esportiva. Kelly trabalhou por 2 anos numa clínica esportiva como fisioterapeuta, era uma atividade remunerada, full time, e há pouco mais de 1 ano ela abriu o próprio negócio e hoje ela trabalha na direção dessa própria clínica. Também é uma atividade remunerada, ela recebe como self-employed
e ela também trabalha aí mais de 30 horas semanais. Kelly tem uma boa proficiência de inglês, então ela já fez a prova do IELTS também. Nesse caso, ela também chegou numa proficiência a um nível de CLB 9, né, que é pelo menos o 7 no speaking, no reading e no writing e 8 no listening do IELTS General Training. Do outro lado, nós temos aí o cônjuge, o Rafael. Rafael finalizou um tecnólogo de 3 anos, né, na área de gastronomia. Como a gente vai observar aqui que nesse caso eu escolhi como aplicante principal a Kelly, porque eu vi que ela vai pontuar mais, a gente não precisa entrar em detalhes da experiência de trabalho do Rafael. Então, colocando todos esses fatores no sistema do Express Entry, vamos ver como vai ficar a pontuação deles. O fator idade a gente avalia sempre do aplicante principal. Então, está aí mais um motivo que eu escolhi a Kelly para ser a aplicante principal, porque ela tem 29 anos, enquanto o Rafael tem 35. Então, dessa forma, a Kelly ainda está na pontuação máxima, né, do fator idade. Vai ser a partir dos 30 anos que ela vai começar a perder ponto ali no processo. Pelo fator idade, então, Kelly pontua hoje a 100 pontos. Pela especialização da Kelly em fisioterapia esportiva, mais o bacharel dela, ambos, né, que já foram validados aí por uma instituição designada pelo governo canadense, a gente vai ter uma pontuação em 119 pontos pelo fator education, né, o nível educacional dela. E ela ganha aí 116 pontos por ter a proficiência do nível 9, por ter tirado aquela nota na prova do IELTS General Training. O Rafael também contribui com pontos nesse processo, porém, como a gente já havia discutido anteriormente, ele não faria a prova de inglês. Então, nesse caso, ele só vai contribuir pelo fator educacional. E pelo título de tecnólogo, né, que foi validado com um diploma de 3 anos, ele contribui com 8 pontos no processo. A próxima parte da composição dessa pontuação no Express Entry é novamente o Skill Transferability Combo, em que o sistema vai comparar alguns fatores, nesse caso, do aplicante principal. Então, não é o aplicante secundário, não é o cônjuge, é somente do aplicante principal que a gente tem essa comparação. Por essa Skill Transferability Combo, o sistema vai comparar aí o nível educacional da Kelly, que é de bacharel e uma especialização, com a proficiência de inglês, que nesse caso ela chegou no CLB 9. Então o sistema já vai gerar aí o máximo, né, de 50 pontos para ela nesse fator. Quando a gente vai avaliar a experiência de trabalho dela, a gente lembra que ela tinha 2 anos de experiência como fisioterapeuta, né, numa clínica, e agora ela está gerenciando o próprio negócio, ou seja, ela está na direção do próprio negócio. Nós temos aqui 2 atividades diferentes, mas que para o processo do Express Entry, as 2 atividades podem ser somadas, porque a gente tem um período em que é maior do que 1 ano, né, que é considerada a experiência como Skilled Worker, 3 anos mais o CLB 9 na proficiência de inglês, a gente já chega na pontuação máxima aqui de 50 pontos. Então, somando toda essa pontuação que eu falei com vocês, a gente chega na pontuação aí de 443 pontos, que também é uma ótima pontuação. Nós já tivemos rodadas aí no Express Entry com pontuação abaixo disso. No nosso terceiro caso fictício de hoje, nós temos um cenário em que os aplicantes já estão aqui no Canadá, né? Os 2 primeiros casos, os aplicantes estavam fora do Canadá, ainda não passaram por nenhum processo de estudo ou trabalho aqui no Canadá. Esse terceiro é um pouquinho diferente. Nós temos aqui Julia e Gabriel, e eles já estão aqui no Canadá por 1 ano e 6 meses. Ambos têm aí 35 anos, os 2 são formados em administração lá no Brasil, e a Júlia vai fazer uma pós-graduação aqui no Canadá, num college público, na área de gestão de pessoas, um programa que durou 1 ano. Logo após a graduação, a Júlia já aplicou para o seu PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, com uma oferta de trabalho. Ela recebeu uma oferta de trabalho aí que é considerada Skilled Work, ela é assistente, né, da gerência de uma empresa de recrutamento de pessoas para a área de construção civil. Nesse caso, desde o começo, quando eles chegaram aqui no Canadá, o Gabriel já tinha o Work Permit, ou seja, ele já tinha a permissão de trabalhar. E assim que ele chegou aqui, ele começou a trabalhar num restaurante como cozinheiro, que a gente chama de cook. E ele gosta do que ele faz, ele adora cozinhar, e desde que ele chegou, ele já está nessa atividade aí como cozinheiro no restaurante. Então já tem mais de 1 ano que ele trabalha full time numa posição que é considerada aí como Skilled Worker também, né, um NOC B.
No Brasil, o Gabriel tem uma experiência como assistente administrativo por um período aí de 3 anos, ou seja, essa experiência é considerada skilled work, ele trabalhou aí 40 horas semanais e foi remunerado durante todo esse período. Com a aplicação do PGWP, a Júlia também aplicou para o visto de trabalho do Gabriel, porque ela tinha uma oferta de trabalho. Então isso permitiu que o Gabriel ganhasse aí mais um ano de visto de trabalho também. Nesse cenário, por eles terem a oportunidade de estar aqui no Canadá, a Júlia teve a oportunidade não só de aprender novas habilidades aí na área administrativa, business, gestão de pessoas, mas como também melhorar a proficiência de inglês dela. A mesma coisa foi para o Gabriel. Ele teve a oportunidade de trabalhar na área de cozinha, Desde que ele chegou aqui no Canadá, ele teve a oportunidade de praticar bastante ali o inglês durante o período de trabalho. E quando eles tiveram que fazer a prova de inglês, eles optaram por fazer o CELBAP, que é um teste canadense, e nesse caso vai de uma escala de 1 a 12 e eles tiraram um nível 9 em todas as 4 habilidades da proficiência da língua: Speaking, Reading, Writing, Listening. Vamos verificar agora o que esse cenário fictício gerou de pontuação no sistema do Express Entry para esse casal que já está aqui no Canadá. Nesse cenário, apesar da Júlia ter um nível educacional aí acima do Gabriel, eu ainda decidi que o Gabriel seria o aplicante principal. Um dos motivos é porque ele já completou um ano de trabalho aqui no Canadá. Ou seja, ele já tem um ano de Canadian Experience Class, que é um dos programas que passam pelo sistema do Express Entry. E nesse caso, uma das vantagens de passar por esse processo do Canadian Experience Class é que eles não têm que fazer comprovação financeira. Então, se eles tiveram de uma certa forma que fazer um investimento nesse programa de estudo e gastaram parte da reserva financeira deles, lá na frente eles já sabiam que com a experiência de trabalho aqui no Canadá, eles estariam isentos de fazer essa comprovação financeira. Então vamos agora para a pontuação. No caso do Gabriel, com 35 anos, ele pontua aqui 70 pontos. Pelo nível educacional dele de bacharel, ele pontua aqui 112 pontos. Pela proficiência de inglês, com o CLB9, o CELPIP 9 nesse caso, ele pontua aqui 116 pontos. E por ter já um ano de experiência de trabalho no Canadá, que foi considerado aí como skilled worker, ele trabalhou como cook, ele ganha nesse caso 35 pontos. Como aplicante secundária, nesse caso como spouse, a Júlia contribui com 9 pontos por ter um nível educacional de bacharel mais um ano aí de diploma. Nesse caso, ela, por ser aplicante secundária, ela não ganha ponto adicional por ter estudado aqui no Canadá. É como se fosse uma pós do Brasil, Seria o mesmo nível. Pela proficiência de inglês, a Júlia também chegou no que a gente recomenda, que é o CLB9. Então ela pontuou o máximo aí como spouse, que é 20 pontos. A comparação de habilidades no caso do Gabriel é um pouquinho mais complexa do que os outros casos que a gente conversou anteriormente, mas eu vou explicar para vocês aqui um por um. No primeiro, é o que a gente já tinha, que ele compara o nível educacional com a proficiência de inglês. No caso dele, por ele ter o bacharel mais a proficiência de inglês ao nível 9, ele chegou na pontuação aqui de 25 pontos. O sistema agora também vai comparar a experiência de trabalho dele aqui com o nível educacional do Brasil. Então, nesse caso, por ele ter o nível educacional de bacharel mais um ano de trabalho aqui no Canadá, ele ganhou aqui 13 pontos adicionais. E quando o sistema compara a experiência de trabalho do Gabriel lá do Brasil com a proficiência de inglês dele, ele ganha aqui 50 pontos, porque a gente tinha aí mais de 3 anos de experiência que foi considerado como skilled worker lá do Brasil. Além disso, o sistema ele vai comparar aí a experiência de trabalho dele aqui no Canadá com a experiência do Brasil. Então, com um ano aqui no Canadá mais 3 anos de Brasil, ele contribui aqui com mais 25 pontos. Se a gente somar essa pontuação aqui de Skill Traceability Combos, vocês vão ver que a gente tem uma pontuação aqui de 113. Porém, o máximo que você pode pontuar pelo Skill Traceability Combos é de 100 pontos. Então, nesse caso, apesar dessa soma final aqui dar 113, a gente só vai poder considerar 100 pontos. Nessas condições, a pontuação final desse casal aqui, a Júlia e Gabriel, a gente tem a pontuação aqui de 450. Ou seja, é uma pontuação excelente. Eles tiveram a oportunidade de aplicar pelo Canadian Experience Class, já aprimoraram o inglês enquanto estão aqui no Canadá
e, além disso, não precisam fazer a comprovação financeira para o processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa semana. A ideia foi mostrar para vocês, né, baseados em casos fictícios, né, mas com informações reais, que existe a possibilidade de você aplicar para o sistema do Express Entry estando fora do Canadá, mas em alguns casos você pode aplicar depois, quando você estiver aqui no Canadá. Claro, se você conseguir aplicar pelo Federal Skilled Worker fora do Canadá, tem uma grande vantagem, porque você não tem que fazer inicialmente um investimento no programa de college ou universidade aqui. Porém, em alguns casos, a gente tem recomendado aos clientes, olha, vale a pena você talvez colocar como plano B, aplicar para esse programa de estudo e lá na frente a gente ter esse processo de imigração acontecendo. Então, cada tipo de perfil a gente tem uma recomendação. Então é super importante que vocês busquem uma orientação profissional para saber exatamente qual é o seu perfil, quais as chances de você aplicar para a residência permanente. Não existe, né, uma receita exata para todo mundo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, curte o nosso canal, acompanhe todas as novidades. Então é isso, pessoal. Até mais.